Eu hoje estava voltando lá do Complexo da Penha e vi que uma postagem do Nicolas Ferreira teve 50 milhões de visualizações. E a postagem dele, com 50 milhões de visualizações, se não tivesse tido nenhuma, eu não falaria aqui, né? Mas como Repercutiu? já, Ah, não, já viralizou, não vai ser a minha declaração que vai amplificar isso. Que é basicamente uma legenda que dizia: quando você for ficar com pena de bandido, ou de vagabundo, sei lá, lembre-se desse vídeo. Que era um sujeito sendo parado no carro dele, e a filha dentro do carro, ele é colocado para fora do carro, os caras batem nele, matam ele, tiram a menina do carro, a menina desesperada vai pro pai caído no chão e os caras levam o carro embora. Olha, quando eu assisti aquele vídeo, eu senti raiva. Eu senti raiva. Eu senti angústia, eu senti dor. Eu imediatamente lembrei do meu pai e da minha mãe. Eu imediatamente lembrei do meu filho. Numa situação, numa circunstância como aquela. Quando a pessoa vê aquilo, a pessoa sente o conjunto desses sentimentos. É imediato. É meio, parece até instintivo. Né? Tanto é que teve tanta repercussão. Agora, a gente tem que se esconder desse vídeo, ou a gente tem que dizer, sentimos tudo isso quando vimos. E por que que a gente chegou naquela situação? A atuação do senhor Nicolas Ferreira ajudou aquela cena ou atrapalhou aquela cena? A ampliação, inclusive, de circulação de armas de fogo que facilitaram uma cena como aquela, foi proporcionada ou foi incentivada por ele ou foi dificultada? E não estou fazendo discurso nem pacifista e nem como se fosse sim. uma ilusão Belicoso, de desarmamento total e completo. Essa não é a minha linha política. Mas tem gente que lucra, e lucra pesado, com a indústria do armamento, da guerra. Aí tem aí os números que falam em 2, 3% do PIB na defesa e na circulação de mercadorias. Essa turma ganha grana com isso, ganha poder político. Se jogar nesse debate sem fingir que você não sentiu aquele mesmo instinto e aqueles sentimentos, que são sentimentos de dor, né, quando você visualiza, mas tentar problematizar aquilo, não só com argumentos racionais, mas trazer elementos emocionais, eu acho fundamental. Agora, só se faz isso, e eu estou falando porque eu estou debatendo isso, estou discutindo isso também com o nosso povo lá da comunicação. Só se faz isso se você se jogar, se você se arriscar, se você disser, eu não vou ter medo de debater esse assunto, vamos para lá, vamos para dentro. A extrema-direita, eles fazem isso, fazendo com que o absurdo possa parecer algo banal. Nós temos que nos meter nos assuntos, nós não temos que ter medo dele. Aí eu estou falando agora aqui do lugar de quem está no exercício da atividade parlamentar. Toda semana tem a votação de um projeto diferente. Toda semana. Inclusive alguns como se fossem concessão para a esquerda de aumento de pena, criação de um novo crime. Por quê? Porque a direita ela sempre concede a partir do espaço penal, do sistema penal, do sistema de punições, porque não é uma concessão, pelo contrário, é a acumulação de poder político para eles. Se a gente deixa de fazer esse debate, se a gente se abstém, e são pouquíssimos que fazem isso, estou me referindo àqueles que exercem mandato institucional, né? Entre os movimentos, né? Principalmente no movimento negro, muita gente faz esse debate. Mas se a gente se abstém de fazer isso, o resultado vai ser a ampliação do poder de fogo do lado de lá, da capacidade de fazer com que as pessoas tenham cada vez mais a sua posição política associada a eles. Agora, só fazer a disputa e entrar em campo, na minha avaliação, não basta. Tem que envolver as pessoas num processo de discussão mais completo. Se você chegar lá na Penha, como você falou, pessoal, o que vocês acham da gente discutir comunitariamente aqui quais são as soluções para que a gente possa reduzir a violência localmente? Fazer um trabalho que possa ser de base, com a esquerda se jogando nisso, não se escondendo dessa relação comunitária, não se atendo às relações institucionais,
criando um trabalho que seja consistente, com vários outros elementos, os elementos estruturais da saúde, da educação pública, das atividades culturais regionais e localizadas que são fundamentais. Por que vão nessa onda de criminalização tão forte e tão potente, né, tão dura do funk? Porque eles sabem que ali tem uma capacidade de mobilização, inclusive política, que não necessariamente, a depender de quem o faz em algum momento, com uma perspectiva que já seja de enfrentamento à linha política deles, mas que tem ali uma capacidade de criar algo que seja novo, que seja importante, que vai colocar em xeque o poder político. Eu acho que esse é o nosso papel, ou seja, é se jogar sem medo, é estar nos espaços, é se colocar à disposição para fazer a disputa política mais dura e a quente, ou seja, envolvendo e trabalhando e estando nas comunidades locais, não como alguém que traz uma solução de fora, né? A classe média ou aquele deputado que está lá no conforto do seu apartamento e que traz a solução mágica para quem está na Penha, mas se jogando naquilo que já está acontecendo na Penha, nas atividades culturais, nas atividades que estão sendo desenvolvidas ali e articulando uma política mais consistente. Eu não vejo outra solução. Quando você me pergunta isso, eu me lembro de uma outra coisa, de um fenômeno que está acontecendo no Rio. Até 2014, a extrema-direita não vencia na Baixada Fluminense, que é uma região proletária, né? Mas uma região com forte presença assembleiana. As pessoas da Assembleia de Deus, mas não votavam na direita, votavam no PT, votaram na Dilma em 2014, naquela eleição contra o Aécio. Até 2014, no Rio, não foi a família Bolsonaro ou representantes da direita que venceram as eleições majoritárias. A partir de 2018, isso muda, isso vira, né? Por que isso acontece? Por um conjunto de motivos. Entre outros motivos, pelo fato de que na Baixada Fluminense se ampliou a presença de grupos milicianos que têm forte influência na região. Se você tivesse feito um trabalho de articulação naquela região, com o que você falou, educação, saúde pública, e envolvendo a comunidade local numa alternativa àquela que se impôs, que é da exclusão total, a gente teria uma realidade que é diferente, eles não teriam ganhado esse espaço. É claro que tem muita organização de luta lá, movimentos sociais que fazem muita coisa. Ao invés de você levar algo pronto, você tem que se articular com esse movimento e fazer algo que seja diferente. Resumindo a minha conclusão dessa história, entrando em campo para jogar e fazendo o debate político, apresentando proposta, num envolvimento que não seja da cabeça brilhante, por mais brilhante que possa ser alguém que traga ideias excepcionais, mas com um envolvimento que seja quente, comunitário, na definição de alternativas. Não, eu ia perguntar, você falou uma coisa muito interessante do que sustenta a violência, que é a parte bélica, o armamento. Eu não imagino um jovem ali da Maré indo para os Estados Unidos e trazendo um equipamento que a gente vê americano, fabricado nos Estados Unidos, sei lá, passa na Disney, depois tira no free shop, né, e está aqui com o equipamento. Depois, uma coisa é chegar a arma, depois é municiar. Como é que abastece esse paiol? Então, tem todo um mecanismo rodando para que isso funcione, tem gente lucrando em cima disso. Sim. E isso, entendo, talvez como vem de fora, aí sim a gente depende de alguma coisa federal, sim, obviamente, para fiscalizar. Sim. Isso está passando. No Rio de Janeiro, por exemplo, ali na parte portuária, se você tivesse um fortalecimento da guarda portuária, você poderia ter um processo de fiscalização muito mais forte. As estatísticas, né, que são muito empíricas, né, mais no contato, nas relações pessoais que eu tenho lá com a turma da guarda, dão conta que você tem uma fiscalização de no máximo 20% das coisas. É por conta do quê? De contingente? De tudo, de contingente, estrutura, prioridade política para fazer, né? Então, sim, isso tem que ser feito, ou seja, o controle do acesso à arma de fogo, desses armamentos, desses carregamentos, poderia ser feito com estruturas estatais. Eu não estou descartando isso como uma necessidade também, não. A minha pergunta vem também nesse sentido, porque você falou que a direita ela sempre tende a questão para penal, né? E aí a esquerda precisa fazer concessão, e aí com seu mandato parlamentar acaba entrando nessa dinâmica de fazer concessão na via criminal.
E por outro lado, a gente advoga uma coisa que seria orçamento, né? Um orçamento, com estrutura do Estado lá. E aí eu gostaria de perguntar, assim, sinceramente, que eu sei que você é um cara que é contra esse negócio de austeridade, coisa do tipo, mas como é que lidar com essa contradição? Porque a esquerda brasileira hoje, a federal, a que está no poder, coisa e tal, ela tem uma política de austeridade, ela tem uma política de controle de gastos muito forte. Então, por exemplo, todas essas soluções que a gente põe aqui na mesa, tal, que acha que é a maneira correta de fazer, Demandaria investimento. demandaria né? investimento, só que é o governo que em tese seria a sua base. Revogar teto de gasto, revogar arcabouço fiscal para ter investimentos que sejam robustos do ponto de vista social, com um planejamento específico para tal, conseguindo garantir que você tenha ampliação de acesso às pessoas às garantias sociais. Ou seja, não tem alternativa, tem que revogar. Teto de gastos, arcabouço fiscal, né? Tanto é que em todas as medidas que são votadas na Câmara e todas os debates, as críticas, a luta política, nós fazemos isso abertamente. Essa semana acabou de ser votado. Houve o encaminhamento por parte do governo, teve aquela medida provisória que caiu, que foi um rebote da Câmara ao governo, e que naquela medida eles colocavam taxação de bets, de fintechs, tinha também para o grande agronegócio, mas junto colocavam alterações no auxílio para o pescador artesanal, alterações no auxílio doença e a colocação num mesmo lugar do pé de meia no pagamento do orçamento da educação, que retira recursos das universidades, dos institutos federais, das escolas como um todo. Nós não só votamos contra, como nós denunciamos isso, né? Pelo menos dessa vez não mandaram numa mesma medida as duas coisas, botaram em medidas diferentes, ou seja, porque isso é uma coisa, desculpa, muito escrota que rola na Câmara sempre, que você coloca uma medida que é positiva do ponto de vista popular, junto com algo que é terrível, né? E aí, se você não vota favoravelmente, o discurso é, porra, você não votou a favor daquela medida que era tão positiva. E para você explicar que junto com aquilo vinha algo que era tão ruim, danoso, você leva tempo, você consome energia. Agora, pelo menos, houve essa divisão. Pô, vamos ampliar a taxação de bets dos bilionários das fintechs? Vamos! Bacana, ótimo. Mas não pode botar isso junto com austeridade para pescador artesanal, para quem tem auxílio-doença, ou diminuir recursos da educação pública. Essa é a nossa posição. Respondendo à tua pergunta, tem que revogar.